Olá, bom domingo para vocês. Não podia deixar de trazer a palavra hoje, aquela que Deus trouxe no meu coração para compartilhar com vocês. Estou aqui no aeroporto de Bolonha, voltando para Roterdã, mas eu queria compartilhar aquilo que Jesus falou hoje. Falou algo muito sério. Falou algo daquela situação de que quando alguém faz uma pessoa que crê nele tropeçar, vai ter sérias consequências. Então eu não sei qual é a sua posição hoje, mas presta atenção nisso. Talvez nós estejamos fazendo algumas pessoas tropeçarem e aí vamos ter consequências. O que aconteceu? Que contexto foi isso? Jesus falou assim: olha, vocês têm que tomar muito cuidado para não fazer um desses pequeninos que creem em mim tropeçarem. Quem são os pequeninos? Quem são essas pessoas? Os pequeninos são aquelas pessoas que entenderam aquilo que Jesus estava falando, aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus prega. Então eu pedi para Deus me ajudar e Ele colocou primeiro um contexto para que eu e você pudéssemos entender o que é tropeçar, porque o tropeçar são duas situações na Bíblia. Os que fazem tropeçar e os outros que tropeçam em Jesus. Os que tropeçam em Jesus estão perdidos, mas aqueles que fazem tropeçar é pior ainda, porque Jesus diz: é bom que venha o escândalo, mas pior é para aquele por quem veio o escândalo, por quem foi a causa daquele tropeço. Ok? Então presta atenção nisso. Se você gostou e está preocupado com isso, se você não está preocupado, desliga o vídeo, mas se você está preocupado, continua aqui. Então havia uma discussão entre os discípulos de Jesus, aqueles que seguem, eu e você, e os religiosos da lei, os donos das igrejas, essa gente que está acostumada em usos e costumes. Eles estavam discutindo muito, e no meio daquela situação onde as pessoas que acham que conhecem Jesus discutem as coisas, existem pessoas sofrendo. Existe um pai de um menino que estava endemoniado durante muito tempo, e ele, quando viu Jesus, correu até Jesus. Não correu no meio daquela discussão. É por isso que as pessoas não estão indo para as igrejas, é porque elas estão vendo na igreja outras coisas que não Jesus. Então ele correu para Jesus, chegou a Jesus e falou: se o senhor pode, cura o meu filho, que desde criança ele está tendo esses problemas, o espírito imundo toma conta dele. E Jesus falou: se eu posso, se você crê, tudo é possível aquele que crê. O homem falou: eu creio, e o filho foi curado. Jesus devolveu o filho em sã consciência para o pai, e o pai ficou altamente feliz. O que aconteceu? O poder de Jesus sempre chega para aqueles que creem. O poder de Jesus, ele é tão maravilhoso que ele chega para quem crê. Mas o problema é que existem pessoas que fazem tropeçar aqueles que querem chegar em Jesus, que não conseguem, que não deixam as pessoas mais simples chegarem em Jesus, com as suas teologias, com as suas religiões, com as suas discussões, com as suas posturas, com seus usos e costumes, afastam as pessoas do grande poder de Jesus. E Jesus diz: ai daquele que afastar um dos meus pequeninos, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. E daí os discípulos, continuando assim, tem perguntado para Jesus: como é que o senhor expulsou aquele demônio e nós não conseguimos? Ele falou: claro, vocês ficaram só discutindo, vocês só perdem tempo com coisas bobas. Esse tipo de demônio vocês só expulsam com jejum e oração. Aí as pessoas começaram a fazer outra doutrina, a doutrina do jejum e da doutrina da oração. O jejum que Jesus queria dizer, que te dá poder para expulsar o demônio, é o jejum contra você mesmo, contra o eu, o jejum contra aquilo que faz com que você só pense em você e não em Jesus. O jejum que Jesus está propondo é de você largar as coisas ruins da sua vida e voltar-se a Ele. E a oração é se buscar Ele de verdade, porque Ele sabe o que você está fazendo. Então qual era o problema? O problema era que Jesus pode tudo. O problema é que tem pessoas que frequentemente atrapalham aqueles que creem em Jesus, que querem seguir Jesus e venham colocar empecilhos, venham colocar temas, fazendo das religiões e dos seus usos e costumes o mais importante a ser discutido. Então eles afastam as pequenas pessoas, afastam as pessoas do seu verdadeiro foco, que seria seguir Jesus, afastam do poder de Jesus. E Jesus falou: ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos, ai daquele que induzir ao erro. Mas como é que pode fazer isso? Com o nosso exemplo. Às vezes o teu exemplo é horrível, você vai na igreja, mas você é horrível. Eu conheço pessoas que querem ser pastores, pessoas que estão buscando situações para quererem ser líderes de igreja. Você não busca, você é escolhido por Jesus, as pessoas te escolhem para você pastoreá-las. Que coisa feia. O nosso exemplo afasta as pessoas de Jesus, pessoas que só criticam, que só têm dedo acusador. E o verdadeiro jejum está lá em Isaías 58, afasta o dedo acusador. Esse é o verdadeiro jejum que me agrada, diz o Senhor. Aquelas pessoas que só pensam na religiosidade, usos e costumes, pessoas que pensam só na sua teologia, isso tudo faz com que as pessoas se afastem de Jesus. E Jesus te pergunta hoje:
Jesus te pergunta a mesma coisa que ele falou. O que acontecia naquela época? Os discípulos estavam tendo duas coisas. Eles estavam discutindo, primeiro, o que podia, o que não podia, e o outro, quem era o maior no reino de Deus. E Jesus te pergunta hoje, o que você tá falando hoje da minha fé? Você está discutindo entre você quem que é o melhor pastor, quem que é a melhor igreja, de que grupo você é, de que se você ora em língua, se você não ora em língua, o que você está querendo? Jesus está te perguntando a mesma coisa, as coisas que os discípulos faziam. Quem é o maior? Ou seja, quem isso pode ou isso não pode? Isso faz com que as pessoas se afastem de Jesus e a gente não entende. Ele fala, ai daquele que fizer tropeçar um daqueles pequeninos. Por que pequeninos? Porque pequenino é aquele que aceita, entende que ser cristão veio para servir, não para ser servido. E essas pessoas que estão preocupadas no eu, no yo, em espanhol, só pensam em si mesmas. Isso afasta as pessoas da fé. O outro problema que são os pequeninos são aqueles que entendem que ser cristão é ser amável com todas as pessoas, não ser bobo, mas ser amável, cuidar, ser querido, cuidar das pessoas. E os outros é que têm atitudes diferentes, você aceita. Pessoas que acreditam em Jesus, que falam de Jesus, mas talvez não tenham os mesmos costumes seus, essas pessoas também estão ligadas com Jesus, e quando você começa a criticá-los por causa dos seus usos e costumes, você afasta essas pessoas. Sabe qual é a consequência? A consequência é que Jesus falou, você tem que ser como criança. Aquele que não deixa o crente em Jesus Cristo ser como criança, vai acontecer alguma coisa muito séria. Jesus fala do inferno. Muitos católicos, cristãos católicos da Igreja Católica não acreditam no inferno. Sim, Jesus falou, vão para o inferno aqueles que fizerem tropeçar as pessoas que querem ser boas, as pessoas que querem me seguir de verdade, vão para o inferno, um lugar onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Uau, que coisa forte. Então, hoje eu estou mostrando para você algo muito sério, que quando você, com a tua fé, com o teu exemplo, com a tua religiosidade, faz tropeçar uma pessoa que quer continuar seguindo a Jesus, você vai para o inferno, eu vou para o inferno. Então nós temos que tomar muito cuidado. Jesus não fez o inferno para mim e para você, ele fez para o diabo e os anjos dele. Mas hoje eu te pergunto, será que você não está sendo um anjo? Será que eu não estou sendo um anjo do diabo, querendo levar as pessoas a se afastarem da verdadeira fé, afastarem de ser bom? Jesus disse que devemos ser o sacrifício vivo e agradável. No passado, o sacrifício era salgado, colocava o sal para purificar uma aliança entre aquele que fazia o sacrifício, oferecia o sacrifício com sal, e Jesus. Hoje Jesus diz assim, vocês serão salgados pelo fogo. E o que significa isso, Renato? Significa que morrer, matar o seu eu, para que você seja um exemplo, para que você seja boa pessoa, para que você aceite outras pessoas de outras religiões que creem em Jesus verdadeiramente, diferente daqueles usos e costumes seus. Isso é ser queimado, ser salgado pelo fogo de Jesus. O fogo, Deus é o nosso fogo consumidor. Ele não te consome, ele consome o diabo e os seus anjos. Mas se você continuar a ser um anjo do diabo, a afastar as pessoas, a fazer tropeçar um dos pequeninos, você vai ser e vai para o inferno, como eu também posso ir. Então vamos tomar cuidado, que nós sejamos salgados pelo fogo. O fogo de Jesus não é para falar só em línguas, não é só para você dançar sapatinho de fogo, não é para você ser um excelente pregador, mas é para você controlar o seu eu, para você ser uma boa pessoa, para você ser um exemplo e não fazer com que as pessoas se afastem da presença de Jesus. Quantas pessoas se afastaram de Jesus por causa da sua atitude? Você já pensou nisso? Será que eu já pensei nisso? Temos que clamar por misericórdia, porque Ele quer que nós sejamos um sacrifício vivo. Nós temos que fazer jejum e oração, sim, jejuar para acabar com o nosso eu, para sermos diferentes, sermos verdadeiros cristãos e queremos ajudar os outros a serem diferentes. Não faça ninguém tropeçar, não faça com que ninguém se afaste da fé em Jesus. Faça com que você seja um sacrifício vivo. Dê a sua vida de sacrifício vivo, agradável, um perfume para Jesus. Se nós fizermos alguém tropeçar, nós estamos perdidos, nós vamos para o inferno. Não faça ninguém tropeçar, não deixa com que ninguém se afaste de Jesus, porque nós temos uma chamada para ser santo, porque Ele é santo. Então vamos procurar o máximo possível para não ir para o inferno. A palavra é forte, mas não faça ninguém tropeçar. Vamos fazer o possível. Não tropece você também em Jesus, porque tropeçar em Jesus é ir para o inferno também. Então vamos cuidar das nossas atitudes. Não existe purgatório, não existe um hospitalzinho no céu, aqueles que são cristãos. Para quem não acredita em outra coisa, tudo bem. Mas para os verdadeiros cristãos, cuidado. Não faça tropeçar aqueles que querem se chegar a mim, diz Jesus.
Não induza ao erro, não induza com as suas atitudes as pessoas que se afastem de mim, ok? Que Deus possa te abençoar, mesmo aqui de Bolonha eu te mando essa palavra, porque foi aquilo que Deus me falou. Não faça ninguém tropeçar, Renato, e eu não quero fazer ninguém tropeçar, e te peço para que você me ajude a não fazer ninguém tropeçar. No nome de Jesus, tenha uma semana abençoada, seja feliz, e não vamos tropeçar e não vamos fazer com que ninguém tropece. Se você gostou, passa essa mensagem. Se não gostou, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Um beijo.